Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês me assistirão, dando continuidade a esse curso de Direito Constitucional preparado com muito carinho. Estamos aqui hoje para tratar do poder judiciário. Outra aula importantíssima do ponto de vista social, político, jurídico e, sobretudo, para a sua prova com temas que despencam em concursos de qualquer instituição, em qualquer etapa, provas objetivas, discursivas e orais. Vamos a ele, vamos tratar do nosso tema central da aula de hoje, o poder judiciário. Bom, o poder judiciário é o poder, dentre as funções estatais, que exerce a atividade típica jurisdicional, a atividade de dizer o direito a casos concretos com grau de definitividade. É esse o conceitinho clássico de jurisdição. Bom, é essa a função típica do Poder Judiciário que dá nome a ele. Mas ele exerce, claro, funções atípicas, funções administrativas e funções legislativas. Exerce função administrativa, por exemplo, quando o Poder Judiciário realiza uma licitação, celebra um contrato administrativo, organiza um concurso público, defere férias para os seus servidores. Exerce função legislativa quando edita seus regimentos internos ou outros atos normativos análogos, quando apresenta projetos de lei. É desse poder que nós falaremos a partir de agora. E, de acordo com o artigo 92 da Constituição Federal, são órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, esse acrescido pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Percebam, o CNJ não é um tribunal, veremos, mas faz parte do Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios, volta para mim. Em que pese esta divisão do Poder Judiciário, seja para dar mais eficiência, dividindo assim temas com justiças especializadas, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, seja em decorrência da nossa estrutura federativa, Justiça Estadual, Justiça Federal, fato é que o Poder Judiciário, enquanto poder estatal, é uno e indivisível. Essas divisões têm como objetivo garantir a observância do princípio federativo, mas, sobretudo, maior eficiência ao serviço público prestado pelo Poder Judiciário. E justamente porque o Poder Judiciário é uno e indivisível, o Supremo Tribunal Federal, no informativo 1100, do finalzinho de 2020, entendeu que não é possível estabelecer um subteto remuneratório diferenciado para a magistratura estadual e para a magistratura federal, analisando-se a literalidade da Constituição, do artigo 37, inciso 11, do seu parágrafo 12, se extrai que o subteto da magistratura estadual é inferior ao da magistratura federal. O que o STF está dizendo é que esses dispositivos merecem uma interpretação conforme, não fazendo sentido hierarquizar a magistratura federal e a estadual, inclusive em termos salariais, afinal de contas, o Poder Judiciário é uno e indivisível. Nesses incisos que nós lemos, não estão lá as turmas recursais, por exemplo, dos juizados especiais cíveis. Por que não estão? Porque as turmas recursais não são tribunais. Em que pese julguem recursos ordinários, ordinários em sentido amplo, podendo revolver matéria não apenas jurídica, mas também fática. Portanto, por mais que sejam um órgão de segundo grau que aprecia recursos de forma colegiada, as turmas recursais não são tribunais, mesmo porque compostas por juízes de primeiro grau. E porque não são tribunais, isso traz duas consequências práticas importantes. A primeira delas é o fato de que as turmas recursais dos juizados especiais não precisam observar
a cláusula de reserva de plenário quando realizarem controle difuso concreto de constitucionalidade, que só incide com relação a tribunais e as turmas recursais não são tribunais. Segunda consequência prática que pode cair na sua prova: das decisões das turmas recursais, não cabe recurso especial para o STJ. Cabe recurso extraordinário, mas não cabe recurso especial. É o que se extrai, inclusive, da súmula 203 do STJ. Por quê? Porque a própria Constituição fala que caberá recurso especial das decisões de tribunais. E turma recursal, tribunal não é. Então, é mais ou menos assim a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Procurei na internet e essa foi a imagem mais técnica, mais precisa que eu encontrei. Dois destaques. O Conselho Nacional de Justiça não está nessa estrutura porque ele não é tribunal. Ele é um órgão de natureza administrativa que pertence ao Poder Judiciário brasileiro, mas tribunal não é. Segunda observação, percebam que o Superior Tribunal Militar não é, o STM não é exatamente um tribunal superior. Ele é um tribunal de segundo grau, apesar do nome. Poder Judiciário livre e independente é inerente a qualquer regime que se pretende democrático. E para que o Poder Judiciário seja efetivamente livre numa democracia plena, a ordem jurídica brasileira prevê as garantias, tanto do Poder Judiciário quanto dos seus membros, da magistratura, que tem como finalidade promover autonomia, independência e imparcialidade nos julgamentos. Então, há dois grandes grupos de garantias: as garantias institucionais, dirigidas ao Poder Judiciário, e as garantias dos membros do Poder Judiciário. Comecemos pelas garantias institucionais. As principais são as autonomias administrativa, financeira e, claro, funcional. Dispõe o artigo 99 caput da Constituição Federal que o Poder Judiciário tem autonomia administrativa e financeira. E aí depois essas autonomias são regulamentadas no artigo 96, por exemplo. O Poder Judiciário tem autonomia administrativa porque ele não pode sofrer ingerências externas indevidas nos seus atos de gestão, quando realiza uma licitação, celebra um convênio, quando faz a gestão do seu pessoal e dos seus servidores. Ele é autônomo, portanto, para praticar atos de gestão, atos administrativos. Mas, evidentemente, qualquer autonomia exige também independência financeira. Por isso, o Poder Judiciário tem também autonomia financeira. O parágrafo 1º do artigo 99 dispõe que os tribunais elaborarão suas próprias propostas orçamentárias, observadas as leis de diretrizes orçamentárias. Então, como funciona? É o próprio tribunal, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que elabora um projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro seguinte, manda para o governador. O governador vai sistematizar a proposta orçamentária do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, enfim, e manda para o Poder Legislativo. O governador não pode interferir, ele apenas vai sistematizar essas informações. Quem define o orçamento do Poder Judiciário é o Poder Legislativo. Mas depois de definido, quem tem autonomia para gerir esse orçamento também é o próprio Poder Judiciário. Por isso, há vários informativos do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é inconstitucional quando o Poder Legislativo reduz os valores das propostas orçamentárias enviadas pelo Poder Judiciário, porque é o Legislativo que define esse orçamento. Mas é inconstitucional quando o governador reduz essa proposta orçamentária, ou ainda quando, no exercício em andamento, ele deixa de repassar o duodécimo, ou seja, o orçamento mensal destinado ao Poder Judiciário fixado em lei. E o Poder Judiciário, claro, tem autonomia funcional, ou seja, liberdade para decidir, livre de ingerências externas indevidas na sua atividade típica, que é a atividade jurisdicional. Diante destas autonomias,
Por exemplo, no informativo 1025 do final de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional lei estadual que prevê uma espécie de controle a cargo do Poder Executivo para ferir os serviços prestados pelo Poder Judiciário. Ora, isso implicaria numa ingerência externa indevida sobre o Poder Judiciário. Além dessas autonomias institucionais, há as garantias dos magistrados. E esse conjunto de garantias, mas também de vedações do membro do Poder Judiciário, do magistrado e da magistrada, é o que nós chamamos de Estatuto da Magistratura. O artigo 93, caput da Constituição Federal, prevê que lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal definirá o regime jurídico da magistratura. Essa lei foi editada até hoje? Não. Por isso, o Supremo Tribunal Federal entende que a Lei Complementar de número 35 de 79, que é a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, foi recebida, em parte, pela Constituição de 88, e é lá que está o coração do Estatuto da Magistratura, enquanto não editada uma lei à luz da Constituição de 1988. Então, percebam, as bases do regime jurídico do Estatuto da Magistratura devem estar em lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Tá. Mas isso é possível ser previsto por meio da Constituição Federal? Evidentemente que sim, ainda que a proposta de emenda à Constituição não seja de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse sentido, foi editada a emenda à Constituição Federal que definiu a aposentadoria compulsória de magistrados com 75 anos, de magistrados e, na verdade, servidores públicos em geral. E depois, essa idade de 75 anos foi regulamentada por uma lei complementar. Essa aposentadoria compulsória de magistrados com 75 anos, consagrada na Constituição Federal, regulamentada por uma lei complementar. Essa lei complementar foi de iniciativa do STF? Não foi. Foi de iniciativa parlamentar. Mas o STF, no informativo 1095, entendeu que não é inconstitucional, não há vício de iniciativa, afinal de contas, essa lei apenas regulamenta aquilo que já está fixado na Constituição Federal. Essa lei, portanto, não é inconstitucional, mesmo porque ela regulamenta todos os servidores públicos e não apenas a magistratura. Magistratura é essa que tem suas garantias, previstas, sobretudo, no artigo 95 da Constituição Federal. O artigo 95 da Constituição Federal, por exemplo, prevê a vitaliciedade. O inciso 1º dispõe que a vitaliciedade, no primeiro grau, será adquirida após 2 anos. Tem que decorar, 2 anos e não 3. 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo neste período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Bom, o que é a vitaliciedade? Adquirida a vitaliciedade, o juiz, assim como membro do Ministério Público, só pode perder o seu cargo por decisão judicial transitada em julgado. Pergunta aos senhores: o Conselho Nacional de Justiça pode decretar a perda do cargo de magistrado? Caiu na prova do TJ Rio Grande do Sul. A resposta é: depende. Se em estágio probatório, sim. Se já vitalício, não. Porque o Conselho Nacional de Justiça é um órgão administrativo e somente decisão judicial, ou seja, atividade jurisdicional, com trânsito em julgado, pode efetivamente determinar a perda do cargo. Quais são as diferenças entre vitaliciedade e estabilidade que é inerente a todos os servidores públicos para a gente decorar? Bom, a vitaliciedade nada mais é do que uma estabilidade qualificada. Para se adquirir a vitaliciedade, se precisa de 2 anos de exercício do cargo. Para se adquirir a estabilidade, 3 anos. Primeira diferença. Segunda diferença, na vitaliciedade, o magistrado ou membro do Ministério Público só pode perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Já na estabilidade, é possível se perder o cargo por decisão administrativa, num PAD, no processo administrativo disciplinar,
ou por meio da avaliação periódica, quando regulamentada. Defensor público tem vitaliciedade, pessoal? Veremos isso na aula sobre defensoria pública na Constituição, mas a verdade é que não. Não adianta forçar a barra. Pode ser prevista por meio de emenda à Constituição? Pode, mas defensor público tem apenas estabilidade e não vitaliciedade. Quem tem vitaliciedade? Magistratura e Ministério Público. Segunda garantia do Estatuto da Magistratura é a inamovibilidade. Os juízes são inamovíveis, salvo por motivo de interesse público. Olha uma questãozinha que caiu interessante na prova de delegado de Minas. Certo ou errado? Gente, não joga no slide não, acompanha comigo. O delegado local, durante investigação de crime de corrupção, peticionou ao juiz de direito da comarca. Esse magistrado é titular há 5 anos da vara única local e, ao atender os pedidos de busca e apreensão do delegado, acabou desagradando os interesses de diversos empresários poderosos. Estes, por sua vez, ameaçaram que usariam de sua influência para promover a retirada do juiz daquela comarca. Sobre a remoção involuntária desse magistrado da comarca, é correto afirmar, certo ou errado? O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Tá certo, é a literalidade do artigo 93, inciso 8º da Constituição Federal. Então, os juízes são inamovíveis. Se o juiz é o juiz titular da vara criminal de Maricá, a princípio, ele só sai de lá por vontade própria, num concurso de remoção, observado critérios objetivos, ou por interesse público, nos moldes aqui mencionados, por decisão da maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, como uma espécie de sanção. E esta inamovibilidade, ela é importante porque ela evita que o juiz seja perseguido. E o juiz está proferindo decisões que desagradam os poderosos de plantão daquela localidade. Vamos jogar ele para outro canto do Estado. Não. O juiz tem esta blindagem importante em favor da sua imparcialidade e da sua autonomia. E para o STF, informativo 1035, os juízes substitutos também são inamovíveis. Não apenas os titulares são inamovíveis. Isso significa que um juiz substituto também, para ser retirado, deve ser observado critérios objetivos e impessoais, blindando, portanto, de perseguições políticas ou de outra natureza. Por isso, a Constituição do respectivo Estado não pode prever critérios diferenciados de remoção para juízes titulares e substitutos. Terceira garantia, a irredutibilidade dos subsídios. O salário do juiz não pode diminuir. Bom, essa irredutibilidade é apenas nominal, então não pode diminuir o número. Agora, imagine que de um ano para o outro há uma inflação galopante, há uma perda real salarial, não nominal. É preciso aumentar o salário dele obrigatoriamente, porque o salário dele é irredutível? Não. A irredutibilidade é apenas nominal. E lembrando que a irredutibilidade de subsídios é uma garantia inerente a todo o serviço público e não apenas aos magistrados, que têm garantias, mas que têm vedações que estão no artigo 95, parágrafo único da Constituição Federal. Por exemplo, o inciso 1º do parágrafo único do artigo 95 prevê que é vedado ao juiz exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, de acordo com a literalidade da Constituição, o juiz não pode exercer nenhuma outra função, regime de exclusividade, salvo uma de magistério. Mas tanto a regulamentação do CNJ, Resolução 34 de 2007, quanto decisões do STF, entendem que, em verdade, o juiz pode exercer a função de magistério, não se limitando a apenas uma instituição de ensino, desde que o exercício do magistério não prejudique suas atividades enquanto magistrado. Beleza. O inciso 3, por exemplo, veda que juízes exerçam atividade político-partidária. Então, o juiz não pode se filiar a partido político, o juiz não pode se candidatar. Se quiser fazer política, é só tirar a toga e abandonar o cargo.
Nesse contexto, a gente precisa trabalhar o tema do uso de redes sociais por magistrados, que está regulamentado, por exemplo, na Resolução 305 de 2019 do CNJ. Juiz não pode se filiar a partido, não pode se candidatar, mas também não pode se manifestar publicamente a favor ou contrariamente de um partido ou de um político. Não pode. O que ele pode fazer é, eventualmente, criticar um programa de governo, criticar uma política pública, criticar um ato normativo, desde que as questões sejam de interesse público e que não impactem na sua imparcialidade. Ele não pode ficar falando de coisas que eventualmente chegarão para ele enquanto julgador, antecipando assim o mérito do decidido. Não pode. O inciso 5º também traz mais uma vedação: exercer a advocacia no juízo ou no tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou por exoneração. É a denominada quarentena. Então, por exemplo, um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro só poderá advogar no TJ do Rio de Janeiro depois de 3 anos. O objetivo é diluir a possibilidade de influência de camaradagem nos julgamentos que aquele ex-juiz, ex-embargador poderia exercer sobre os seus até então tão recentemente pares. Vamos falar um pouquinho de composição de tribunal, que é um tema chato, mas que despenca em concursos públicos. Despenca. Bom, vamos começar pelo STF, que está regulamentado no artigo 111, cuidado com a emenda constitucional 122 de 2022. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. 11 ministros, que são nomeados pelo presidente da República e aprovados pela maioria absoluta do Senado. Portanto, o presidente da República indica, o Senado sabatina, se sabatinado com maioria absoluta do Senado, torna-se ministro do STF. E quais são os requisitos para ser ministro do STF? Primeiro requisito, tem que ser brasileiro nato, é o que se extrai do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Segundo requisito, ser cidadão. Então tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos. Terceiro requisito, tem que ter mais de 35 anos e menos de 70. Mais de 35, menos de 70. Essa idade máxima foi delimitada pela Emenda Constitucional 122 de 2022. Então eu, infelizmente, por mais que vocês sejam presidente da República em breve, vocês ainda não podem me nomear, porque eu ainda não tenho 35 anos, além de ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Percebam, a Constituição expressamente não exige que o ministro do STF seja formado em direito. No passado, tivemos o médico Barata Ribeiro, indicado para o STF por Floriano Peixoto. Boa parte da doutrina afirma que quando se exige notável saber jurídico, evidentemente está se exigindo formação jurídica, ser bacharel em direito. Mas isso não está na literalidade da Constituição. E sobre composição do STF, está na moda o tema do empacotamento da corte. Court packing, in English. Falei chique aqui, meu inglês está enferrujado. Que tem tudo a ver com o tema do constitucionalismo abusivo. O constitucionalismo abusivo é o uso de mecanismos formalmente constitucionais e formalmente democráticos, mas com intenções autoritárias. Pergunta aos senhores: poderia o presidente da República, por meio de emenda à Constituição, claro, aprovada pelo Congresso Nacional, beleza, aumentar de 11 para 21 ministros o número da composição do STF, para que de uma só vez ele possa indicar 10 ministros e, com isso, passar a ter maioria no STF? Me parece que é uma medida de constitucionalismo abusivo que não deve ser admitida, essa tentativa de empacotar a corte. A gente também pode trazer, no âmbito do Poder Judiciário, os debates que se travaram recentemente em Israel. Um parlamentarismo em que há uma relação muito intensa entre poder executivo e legislativo. Dentro desse jogo de separação e de freios e contrapesos, mais ainda no parlamentarismo, o Poder Judiciário precisa ter autônomo. Ora, o que se quer ao governo de Israel? Empacotar a Corte Constitucional israelense, claro, está capitaneando investigações e julgamentos contra
o primeiro-ministro daquele país. Agora, um outro debate atual é mandato para ministros do STF. Pode. Eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade nisso, desde que isso valha daqui para frente. Ou seja, se editou hoje a emenda constitucional, os ministros indicados daqui para frente terão mandato de 8 anos, 12 anos, 15 anos, sei lá. Acho super válido. Mas isso não pode impactar aqueles que já são ministros, sob pena de uma possível medida de constitucionalismo abusivo. Vamos falar do STJ. O STJ está regulamentado no artigo 104 da Constituição Federal, que diz que o STJ terá, no mínimo, 33 ministros. Hoje, portanto, ele tem 33 ministros. Mas a Constituição diz no mínimo, então a sua composição pode ser ampliada. A investidura também se dá por nomeação pelo presidente da República e sabatina pela maioria absoluta do Senado. E para ser ministro do STJ, é preciso ser brasileiro, não precisa ser nato, ter mais de 35 e menos de 70 anos e notável saber jurídico e reputação ilibada. Cuidado, porque o STJ é composto por 1/3, então 11, ministros oriundos da magistratura federal, mais 1/3 de ministros oriundos da magistratura estadual e 1/3 de membros do MP e de advogados. Então, nós falaremos sobre o quinto, mas percebam, no STJ, há até mais do que o quinto. 1/3 dos seus membros, dos seus ministros, são oriundos ou do Ministério Público ou da advocacia. E o TST, que está lá no artigo 111-A da Constituição Federal? O TST tem 27 ministros. E observa o quinto constitucional, que também são nomeados pelo presidente da República e sabatinados pela maioria absoluta do Senado. Também precisam ser brasileiros, não precisa ser nato, e devem ter, no mínimo, devem ter mais de 35 anos e menos de 70 anos. E o TSE, no artigo 119 da Constituição Federal? O TSE terá a composição mínima de 7 ministros. Então, hoje ele tem 7, mas essa composição pode sim aumentar. Dentre os 7, 3 são sempre ministros do STF, 2 do STJ, e os outros 2 ministros são nomeados pelo presidente da República e indicados por uma lista sextupla de advogados pelo STF. Temos também o STM, o Superior Tribunal Militar, que, lembrando, que não é um tribunal superior, é um tribunal recursal comum da Justiça Militar da União. Sobre ele, basta ler o artigo 123 da Constituição Federal. Pausa o vídeo, portanto, e leia o artigo 123 da Constituição Federal. Pausou? Então pode voltar para mim. Vamos falar do quinto constitucional, que está no artigo 94 da Constituição Federal. O que significa o quinto constitucional? Diversos tribunais devem ter na sua composição 1/5 de membros oriundos ou do Ministério Público ou da advocacia. Vamos ler a literalidade do artigo 94 para a gente memorizar, porque ele cai muito. 1/5, ou seja, 20% dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e Territórios, será composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Então, volta para mim como é que funciona. Entidade de classe faz uma lista sextupla. OAB faz uma lista sextupla. Manda para o tribunal. O tribunal, desses 6, decota, seleciona 3, manda para o chefe do Poder Executivo, que escolhe um destes 3. Que chefe do Poder Executivo? Se a gente está falando de TRF, de TRT, de TST, presidente da República. Se a gente está falando de um Tribunal de Justiça, a gente está falando de governador.
Mas percebam, não apenas os TRFs e os TJs observam o quinto constitucional. A emenda constitucional 45 de 2004 ampliou o quinto para a Justiça do Trabalho. Então, o quinto constitucional incide com relação aos TRTs e também com relação aos TSTs. Então, em síntese, precisam observar o quinto constitucional: Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais de Trabalho e o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Imaginem, contudo, para facilitar minha conta, pelo amor de Deus, gente. Vamos pensar nos tribunais que têm uma composição não divisível por 5. Então, o tribunal só tem 9 membros, para facilitar minha conta, pelo amor de Deus. E aí? Como é que fica o quinto constitucional? 1 ou 2 cargos para o quinto constitucional? O Supremo Tribunal Federal já decidiu a matéria e ele determina que se arredonde a fração restante sempre para cima. Sempre para cima. Então, neste caso, devem, no mínimo, 2 magistrados deste tribunal serem oriundos do quinto constitucional. Arredonda sempre a fração para cima, ainda que inferior à metade daquela fração. Beleza. E se a conta deu certinho, mas deu um número ímpar? O tribunal tem 15 membros, então 3 vagas vão para o quinto. Como é que se divide entre Ministério Público e a advocacia? O entendimento tranquilo e a prática é de que a vaga ímpar, a terceira vaga, será alternadamente preenchida, ora por advogados, ora por membros do Ministério Público. E cuidado com o STJ, porque o STJ tem mais do que o quinto, tem 1/3 dos seus membros oriundos do Ministério Público e da advocacia. Vamos fazer o seguinte? Os próximos 2 temas desta aula sobre o Poder Judiciário serão Conselho Nacional de Justiça, campeão de incidência, e súmulas vinculantes. Então, pausa, água no rosto, cafezinho, e no próximo bloco daremos continuidade ao tema Poder Judiciário, começando falando sobre o Conselho Nacional de Justiça. Até já. Vamos lá, pessoal, dando continuidade a essa aula sobre Poder Judiciário, iniciamos agora o segundo bloco. Prometi aos senhores que neste segundo bloco iniciaria falando sobre o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e depois súmula vinculante. 2 temas que não caem em concursos públicos. Complete a frase. Despencam, gente. Despencam e despencam com força. Então vamos lá. Vamos começar falando do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão integrante do Poder Judiciário brasileiro, criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, conhecida como Emenda da Reforma do Poder Judiciário, mas que também alterou um pouquinho o Ministério Público, também alterou um pouquinho a Defensoria Pública. O CNJ, apesar de integrante do Poder Judiciário brasileiro, não é um órgão que exerce atividade jurisdicional, não é um tribunal, é um órgão de natureza exclusivamente administrativa. Volta e meia isso cai em prova, por exemplo, o TJ São Paulo, prova objetiva, que tem como finalidades o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como a observância dos deveres funcionais dos magistrados. Qual é a consequência de se reconhecer o CNJ como um órgão administrativo? Ele não pode rever, reexaminar, suspender atos de conteúdo jurisdicional. Não cabe a ele revogar ou reformar uma decisão judicial proferida por um magistrado de primeiro grau, de segundo grau, pouco importa. Mais, no informativo de número 1000, do final de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, caso seja proferida uma decisão judicial no sentido antagônico de uma decisão do CNJ, prevalece a decisão do CNJ, salvo se a decisão judicial for oriunda do Supremo Tribunal Federal. Então, se houver uma decisão do CNJ e uma decisão judicial conflitante, prevalece a decisão, o comando do CNJ, salvo se a decisão judicial for do STF. Afinal de contas, órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Cai muito em prova objetiva, cai demais. Composição do CNJ.
O CNJ é composto por 15 membros, eleitos para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Pausa o vídeo e leiam todos esses incisos. Leu? Vocês vão perceber que há 9 magistrados, 2 membros do Ministério Público, 2 advogados e 2 cidadãos, sociedade civil, portanto, que compõem o Conselho Nacional de Justiça. Isso faz dele um órgão de fiscalização externa do Poder Judiciário? Não. A maioria dos membros é do Poder Judiciário e o CNJ integra o Poder Judiciário. Logo, não há que se falar em fiscalização externa, não há que se falar em violação à autonomia do Poder Judiciário. Agora, ninguém gosta de ser controlado, né? Impressionante. Assim como o defensor não gosta de ouvidoria, juiz não gosta de CNJ, ao menos não gostavam na origem dessas instituições. Por isso, quando foi editada a Emenda Constitucional 45 de 2004, a Associação de Magistrados questionou a sua constitucionalidade com relação ao CNJ perante o Supremo Tribunal Federal, que, na ADI 3367, ADI 3367, decidiu que as normas são constitucionais. São constitucionais as normas que instituem e disciplinam o Conselho Nacional de Justiça. Isso caiu, por exemplo, na prova do TJ Rio Grande do Sul. O STF foi além. O CNJ é constitucional, mas os estados não podem criar nos seus respectivos estados, nas suas respectivas constituições, órgãos análogos, Conselho Estadual de Justiça. Não, não podem. E mais, o CNJ não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros, já que o STF é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. O presidente do CNJ é o presidente do STF. É o que se extrai do artigo 103b, parágrafo 1º da Constituição Federal. Por isso, caiu no TJ Rondônia, é possível afirmar que o presidente do STF é o único membro nato do CNJ. Pois bem, os demais membros dependem de nomeação pelo presidente e aprovação pelo Senado, pelo quórum da maioria absoluta. Já o ministro corregedor do CNJ será sempre o ministro do STJ, que integra o CNJ. Quais são as atribuições do CNJ? Já vimos genericamente: fiscalização administrativa e financeira do Poder Judiciário e os deveres funcionais dos seus membros. O artigo 103b, parágrafo 4º, prevê, por exemplo, que é função do CNJ expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência. Então, o CNJ edita resoluções, recomendações, provimentos. As resoluções do CNJ são regulamentos ou o CNJ pode inovar na ordem jurídica? Para o Supremo Tribunal Federal, as resoluções do CNJ podem ter caráter de ato normativo primário, podem inovar na ordem jurídica, encontrando fundamento de validade diretamente na Constituição Federal. Por isso, podem inovar e podem ser, inclusive, objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Bom, o inciso 3º do artigo 103b, parágrafo 4º, também é interessante. Dispõe que é atribuição do CNJ receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus auxiliares, seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas assegurada a ampla defesa. A literalidade deste inciso caiu na prova do TJ Ceará Banca CESP, já caiu 2 vezes nas últimas provas do TJ de São Paulo, e volta e meia cai em prova de Defensoria e Ministério Público também. O que a gente precisa entender? O CNJ exerce importante atividade correicional com relação aos membros do Poder Judiciário.
Essa competência não é subsidiária, ela é concorrente. Então, se um juiz fez besteira, ou possivelmente, supostamente fez besteira, pode ser deflagrado um processo ou na corregedoria do respectivo Tribunal de Justiça, ou no CNJ. Trata-se de uma competência originária concorrente e não subsidiária. Além dessa competência originária concorrente que o CNJ tem, ele pode avocar procedimentos disciplinares. Então, por exemplo, se ele percebe que a corregedoria daquele tribunal está sendo corporativista, está protegendo aquele magistrado, pode avocar para si o respectivo procedimento disciplinar. Então, nós temos uma competência originária, nós temos essa possibilidade de avocar, e além disso, nós temos uma possibilidade revisional, porque o inciso 5º do artigo 103b, parágrafo 4º, dispõe que pode o CNJ rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais já julgados há menos de um ano. Então, imagine que um juiz é absolvido na corregedoria. Há sinais de corporativismo, de imoralidade. Se a decisão tem menos de um ano, o CNJ pode rever o caso, avocar para si e revisar aquela decisão. Isso caiu na prova do TJ de Rondônia, Banca Vunesp, caiu na prova da TJ de São Paulo, banca própria. Então, o CNJ tem uma competência originária concorrente, pode avocar procedimentos em curso e pode até mesmo rever procedimentos já encerrados, desde que julgados há menos de um ano. Isso aqui é virada jurisprudencial, caiu, por exemplo, na prova da Defensoria de Sergipe, Banca CESP, em 2022. A Constituição, no artigo 102, inciso 1º, a linha R, prevê que cabe ao STF julgar as ações contra o CNJ e o CNMP. Beleza. Qual era o entendimento até então? Só caberia ao STF julgar as ações constitucionais contra o CNJ, o mandato de segurança, um habeas corpus. As ações ordinárias iriam para o primeiro grau. No informativo 1000 do final de 2020, o STF mudou sua posição e passou a entender que é competência exclusiva do STF julgar todas as ações ajuizadas contra o CNJ e também contra o CNMP, proferida no exercício das suas competências. E percebam, o STF não pode analisar o mérito das decisões do CNJ, mas apenas realizar um controle de juridicidade das suas decisões. Encerramos o CNJ. Vamos falar de súmula vinculante? Gente, falou em súmula vinculante, também um instituto incluído na ordem jurídica brasileira pela emenda constitucional 45 de 2004, a mesma que criou o CNJ. A gente tem que ler com muita atenção o artigo 104A. Com essa leitura, a gente resolve metade das questões de prova sobre súmula vinculante, e aí eu faço questão de ler com vocês. Ler nunca é bom, às vezes é necessário. Vamos lá, para de falar com cremoso com a cremosa, foque em mim. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, ou seja, 8 dos 11, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, na esfera federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, o rol de legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que ainda indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao STF, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Volta para mim.
Com isso aqui, a gente resolve metade das questões de súmula vinculante da sua prova. Estes dispositivos são melhor regulamentados pela Lei 11.417 de 2006, 11.417 de 06, que é a Lei das Súmulas Vinculantes. Precisa ler? Eu acho válido ler uma vez na vida. Uma vez na vida. Mas a gente vai trazer aqui os principais dispositivos. Bom, vamos começar pelos legitimados. Quem pode propor a edição, a revisão ou cancelamento de súmula vinculante? A princípio, os mesmos legitimados para a DIA, ADC, ADO, ADPF são os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Mas o artigo 103A autoriza que a lei amplie o rol de legitimados. E a lei ampliou. E é isso que vai cair na sua prova. Então, por exemplo, o Defensor Público Geral da União ou o Defensor Público Geral Federal tem legitimidade para propor a revisão, a edição ou cancelamento de súmula vinculante. Não tem legitimidade para as ações do controle concentrado abstrato, mas tem para a súmula vinculante, pegadinha clássica de prova objetiva de defensoria pública. Também tem legitimidade os tribunais superiores, os tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal e territórios, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares, enfim, os tribunais. Também tem legitimidade, parágrafo 1º, o município, incidentalmente, no curso do processo de que seja parte, o que não autoriza a suspensão do processo. Então, com relação aos municípios, eles só podem propor incidentalmente em processos dos quais eles sejam parte, e isso não gera suspensão por si só do processo. Além disso, o STF pode, de ofício, editar, revisar ou cancelar súmulas vinculantes. Quais são os requisitos constitucionais, portanto, para a edição de uma súmula vinculante? Bom, primeiro, requisitos alternativos. Controvérsia atual entre órgãos judiciários, então controvérsia jurisprudencial, ou entre os órgãos judiciários e a administração pública. Controvérsia sobre um assunto jurídico relevante. Que, agora requisitos cumulativos, acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Está gerando insegurança jurídica e judicialização em massa. Além disso, deve haver reiteradas decisões do STF sobre aquela matéria. Tem que ser a posição já consolidada do STF, exigindo-se ainda a aprovação por 2/3 dos ministros. A finalidade da súmula vinculante, portanto, é racionalizar a atividade do Poder Judiciário, pacificando controvérsias, promovendo segurança jurídica e, em última análise, isonomia, porque, ao se uniformizar o entendimento, casos semelhantes receberão respostas semelhantes. Imaginem que está em debate a edição, a revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante. Dispõe o artigo 6º da Lei das Súmulas Vinculantes, que isso não autoriza por si só a suspensão dos processos que tratem daquela matéria potencialmente impactada pela edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. A Lei das Súmulas Vinculantes prevê ainda que, quando o Procurador-Geral da República não for o legitimado que propõe a edição, a revisão ou cancelamento de súmula vinculante, ele deve se manifestar como custos iuris no procedimento instaurado para tanto. É o que está lá no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei das Súmulas Vinculantes. O artigo 3º, parágrafo 2º, também autoriza a participação de amigos da Corte, amicus curiae, para a edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. E a súmula é vinculante. Efeitos vinculantes e erga omnes. Pergunta aos senhores, ela vincula o poder legislativo? Cuidado, caiu na prova do TJ de Alagoas, banca FCC. Cuidado. A súmula vinculante não vincula a atividade legislativa. Então, o poder legislativo, na sua atividade típica de legislar, não está vinculado à súmula vinculante. Pode estar uma lei em sentido contrário, uma emenda à Constituição em sentido contrário. Mas ele estará vinculado ao poder legislativo na sua atividade administrativa, na sua atividade jurisdicional atípica. Da mesma forma,
A administração pública, o poder executivo, está vinculado às súmulas vinculantes, mas não, por exemplo, quando o presidente da República exerce atividade legislativa, apresentando um projeto de lei, editando uma medida provisória. Então, o que não se vincula à súmula é a atividade legiferante e não o poder legislativo. Isso é inapropriado. Mas fato é, vimos na Constituição, está na lei das súmulas vinculantes e também no CPC, no artigo 988, que da decisão que descumpre súmula vinculante, cabe reclamação. Beleza. O que despenca em concurso, TJ Alagoas, TJ Ceará, Banca CESP, reclamação contra ato administrativo. O artigo 7º, parágrafo 1º da lei das súmulas vinculantes, afirma que contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. Então, reclamação contra ato administrativo que viola a súmula vinculante exige o exaurimento das instâncias recursais administrativas. A súmula vinculante pode ser revisada ou cancelada, e o procedimento é o mesmo para aprovação de uma súmula vinculante, para sua edição. Pergunta às senhoras e aos senhores: cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF contra a súmula vinculante? Contra a súmula comum, o entendimento atual do STF é de que cabe. Tem um informativo recente, mais ou menos recente, de súmula do TST. Bom, com relação à súmula vinculante, não cabe. Por vários motivos, inclusive a própria subsidiariedade da ADPF. Como há um procedimento eficaz para fazer sanar a eventual lesividade revisando ou cancelando uma súmula vinculante, não há necessidade de propositura de ADPF não se atendendo o requisito da subsidiariedade. E aí, em 2023, sobre revisão ou cancelamento de súmula, o STF decidiu o seguinte: quando uma súmula vinculante é editada baseada no direito positivo, em determinada lei, em determinado artigo de lei, conferindo uma interpretação àquela lei, se esta lei é revogada ou modificada, em regra, haverá necessidade da revisão ou do cancelamento daquela súmula vinculante, informativo 1084. Então, se a base normativa que ensejou a edição daquela súmula vinculante é modificada ou revogada, em regra, a súmula vinculante respectiva deve ser revisada ou cancelada. Em regra, eventualmente, ela será mantida independentemente daquela modificação legislativa. E aí, com isso, encerramos essa nossa aula sobre poder judiciário. Na próxima aula, falaremos sobre defensoria pública na Constituição. Bom descanso para quem vai descansar. O descanso faz parte do treino, mas também um excelente estudo para quem vai continuar estudando, sem glamorizar o sobreesforço, mas ele é eventualmente necessário. Um grande abraço.